Oi, oi, gente. Espero que estejam todos bem. Bem-vindos, então, à nossa terceira aula. Hoje vamos procurar compreender um pouco mais sobre o sistema cardiovascular, como funciona, quais são as estruturas que o compõem, certo? Vamos lá. Relembrando, então, pessoal, um pouquinho das nossas aulas passadas, nós podemos ver como os sistemas do corpo humano, eles trabalham em conjunto, certo? Um completando ou ajudando o outro. Nós vimos que o sistema digestório, através do alimento que ingerimos, nos fornece nutrientes, que resultarão na liberação de energia para as células, né? Que a energia, para ser liberada na respiração celular, ela precisa de oxigênio, e que é obtido, né, esse oxigênio através do sistema respiratório. Então vejam como o sistema digestório e sistema respiratório estão ligados um ao outro, né? Mas e o sistema cardiovascular? Qual será a importância dele no nosso organismo e como será que ele está ligado, então, aos outros sistemas do nosso corpo humano? Pessoal, essa energia que é produzida pelo alimento, o oxigênio obtido na respiração pulmonar, eles chegam até as nossas células através do sistema cardiovascular. Então, uma das principais funções do sistema cardiovascular é o transporte de substâncias essenciais para a célula, como essas substâncias que nós já estudamos, certo? Só que assim, ó, conforme as células elas vão funcionando, elas vão produzindo resíduos que precisam ser eliminados do nosso organismo. Um dos exemplos nós também já vimos na aula passada, que é o gás carbônico, lembram? Que é transportado pelo sangue até os capilares e dos alvéolos pulmonares, eles são expulsos pela expiração. Então, o gás carbônico, ele é transportado através do sangue lá para os capilares, que vão entregar eles nos alvéolos para serem eliminados. Então, também é uma função do sistema cardiovascular a remoção de resíduos metabólicos. Outra função é a regulação da temperatura corporal. De acordo com a necessidade que o nosso corpo tem em reter ou em eliminar calor, ele ajusta a quantidade de sangue que vai para determinada estrutura do nosso corpo. Por exemplo, quando a gente faz atividade física e o nosso corpo começa a esquentar, o organismo ele libera esse calor, aumentando a quantidade de sangue nos vasos sanguíneos próximos da pele. Dessa forma, a gente consegue dissipar mais calor para o ambiente. E é por isso que, quando a gente faz exercício físico, tem gente que fica com o rosto vermelhinho, né, com o rosto rosado. Em compensação, quando faz muito frio, o sangue ele é desviado para locais mais internos do corpo, para que a gente não perca calor para o ambiente e para manter o aquecimento dos órgãos vitais. E é por isso que quando está muito frio, a gente fica com as extremidades do corpo geladas, por exemplo, a ponta dos dedos ou o nariz, certo? Então, regulação da temperatura corporal também é uma função do sistema cardiovascular. E a defesa do organismo, certo? Estão presentes no nosso sangue células de defesa. Quando existe alguma lesão ou infecção no nosso organismo, o fluxo sanguíneo é aumentado naquele local, para que mais células de defesa cheguem para combater aquela infecção, por exemplo. Certo, gente? Então, funções do sistema cardiovascular: transporte de substâncias essenciais para a célula, remoção de resíduos metabólicos, regulação da temperatura corporal, defesa do organismo. Então, para que o sistema cardiovascular ele consiga realizar uma das principais funções, que é o transporte, ele precisa para isso de um veículo, através do qual essas substâncias irão ser transportadas. E esse veículo é o sangue. Agora, para que o sangue ele consiga chegar até os seus destinos,
ele precisa de vias de acesso, certo? Essas vias de acesso são os nossos vasos sanguíneos. Para que o veículo, então, consiga alcançar todas as células do nosso corpo, ele precisa estar em movimento. E quem garante o movimento do sangue no nosso sistema cardiovascular é a nossa bomba propulsora, o coração. Portanto, os principais componentes do sistema cardiovascular são o sangue, os vasos sanguíneos e o coração. Vamos conhecer um pouquinho sobre cada um deles agora, certo? O sangue. O sangue, gente, ele é composto por plasma e elementos figurados. 50% do sangue é plasma. O plasma é a parte líquida no nosso sangue, uma solução de proteínas e sais minerais dissolvidos em água, certo? Já os elementos figurados, que compõem aproximadamente 45% do sangue, eles são as células do sangue, os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as plaquetas, certo? Então, temos aí na figura os elementos que compõem o sangue. Após a centrifugação, vocês podem ver aqui que o plasma, ele compõe um pouco mais que a metade do sangue, né, do componente do sangue. E temos aqui, então, algumas células que nós vamos ver agora também. As hemácias. As hemácias ou glóbulos vermelhos, vocês também já podem ter ouvido falar assim, ou eritrócitos também, gente. São células numerosas responsáveis pelo transporte de gases. As hemácias, elas possuem uma forma de disco, não apresentam núcleo. Vejam bem, são células que não apresentam núcleo. Contém a hemoglobina, que é a substância responsável pela coloração do sangue. Então, a coloração do nosso sangue é as hemácias que são responsáveis por essa coloração por causa da hemoglobina, certo? Por apresentar, então, esse formato de disco, está associada a grande eficiência na captação de gases, pois aumenta a área de superfície. As hemácias duram na circulação sanguínea cerca de 120 dias. Logo após, elas são recolhidas e destruídas, principalmente pelo fígado e baço, certo? Então, eu tentei colocar aí uma imagem bem representativa das hemácias, né? Uma imagem 3D que represente bem como são as hemácias, certo? Vamos adiante. Os glóbulos brancos, ou leucócitos também, certo? Eles são as células de defesa do organismo. Trabalham na defesa contra agentes estranhos, como os vírus, por exemplo. Possuem vários tipos de leucócitos, certo? Por exemplo, os neutrófilos e os eosinófilos, que têm a capacidade de sair da circulação sanguínea e penetrar os tecidos. O monócito, que é outro tipo de leucócito, apresenta a habilidade de sair dos vasos sanguíneos e passar para os tecidos, transformando-os em macrófago, que vai apresentar a função de fagocitar, certo? A fagocitose é o processo em que as partículas são englobadas e sofrem digestão intracelular. Temos também os linfócitos, que são responsáveis pela produção de anticorpos, e os basófilos, que produzem e liberam heparina, que é um anticoagulante, e a histamina, que atua como vasodilatadora, certo? Vamos adiante. Aqui eu coloquei para vocês, então, a imagem no glóbulo branco em comparação com as hemácias. Temos também as plaquetas. As plaquetas, elas são fragmentos celulares bem menores que os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Eu procurei colocar essa imagem que mostra realmente a comparação de tamanho entre as células, certo? A hemácia, a plaqueta e o leucócito, que é o glóbulo branco, certo? Então, a principal função das plaquetas está relacionada à formação de coágulos. Na presença de um ferimento, as plaquetas, elas liberam a enzima tromboplastina quinase, que dá início, então, à coagulação. As plaquetas, elas possuem um tempo curto de vida também, de 9 a 10 dias aproximadamente, sendo que após esse período, elas são recolhidas e direcionadas ao baço,
onde vão ser regeneradas. Os vasos sanguíneos, gente, são a tubulação que transporta o sangue por todo o nosso corpo. Vejam aqui, então, veias, artérias e capilares, tá? São os tipos de vasos sanguíneos. As artérias, vamos olhar aqui, são vasos que levam o sangue do sentido do coração para as diversas partes do corpo, até mesmo para o próprio coração. Tem parede espessa, vejam na figura, em comparação à veia, a artéria tem uma parede mais espessa, né? Essa parede é rica em musculatura lisa. Possuem um maior calibre, ou seja, são mais largas, né? E apresentam também fibras elásticas. Por essa razão, são vasos resistentes e elásticos, resistindo às altas pressões do sangue bombeado pelo coração contra as suas paredes. As veias, observem na imagem, elas apresentam então paredes menos espessas comparadas com as artérias. As veias, elas levam o sangue de diversas partes do corpo para o coração. Atenção aqui então, pessoal, ó. Artérias, vamos rememorar aqui o que eu falei. Artérias levam o sangue do coração para as diversas partes do corpo, para os nossos tecidos, né? E as veias, é o contrário, elas trazem o sangue do corpo, dos tecidos, de volta para o coração, certo? Veias e artérias de grande calibre, elas vão se ramificando em vasos menores, conhecidos as veias. Veias um pouquinho menores são vênulas. Artérias um pouquinho menores são arteríolas. E os vasos bem pequenininhos dessas duas são os capilares sanguíneos, que são vasos muito pequenos e através da fina parede deles que ocorre a difusão dos gases respiratórios, de nutrientes também e de outras substâncias. É baixa a pressão do sangue nos capilares, podendo ser, em alguns momentos, tão estreitos que as células do sangue só conseguem passar uma por vez. Vamos olhar aqui, gente, então, nesse desenho aqui, vejam bem, aqui a artéria do coração, ela se leva sangue para o corpo, aqui ela se ramifica e vira arteríola, aqui os capilares sanguíneos bem fininhos, os capilares voltam a se reunir e formam as vênulas, que seguem se reunindo e formam então uma estrutura maior, que é as veias, né? Que retornam o sangue até o coração, certo? Então, assim, pessoal, a pressão do sangue, ela diminui à medida que ele se afasta do coração. Nas veias, a pressão sanguínea, ela é muito baixa. Por isso, não é suficiente para vencer sozinha a gravidade de impulsionar o sangue de algumas partes do corpo de volta para o coração, como das pernas, por exemplo, quando nós estamos em pé. Mas então, como será que esse sangue volta para o coração? Toda vez que um músculo que movimenta um osso do corpo, ele se contrai, esse músculo se chama esquelético, tá? Músculo que movimenta um osso do corpo. Quando ele se contrai, ele comprime as veias mais próximas e impulsiona o sangue. Existem também nas veias válvulas que se abrem apenas no sentido da volta do sangue para o coração e se fecham no sentido contrário. Desse modo, as válvulas, elas fazem o sangue se deslocar sempre na mesma direção. Vejam aqui na imagem. O músculo se contrai, certo? E aqui existem as válvulas. Então, quando o músculo se contrai, ele faz com que o sangue ande na direção de volta para o coração. E aqui a válvula, ela vai se abrir e permitir que esse sangue passe na direção do coração. Já essa válvula aqui atrás, ela se fecha. O sangue não passa por aqui. Ele vai andar sempre na mesma direção, de volta ao coração. Dessa forma, as válvulas auxiliam o retorno do sangue ao coração. Certo? Vamos falar então um pouquinho sobre a nossa bomba propulsora de sangue, que é o coração. Ele é um órgão oco,
de tamanho comparável ao de um punho fechado. Então, se quiserem aí, fechem o punho de vocês, vão ter ideia mais ou menos do tamanho do coração de vocês. Ele é constituído por células musculares estriadas cardíacas, que é um tipo diferente de célula muscular que forma o miocárdio, que é um músculo que nós só temos no coração. E ele se contrai de forma involuntária, certo? O coração realiza o bombeamento do sangue para todo o organismo. Quando ele se contrai, ele bombeia o sangue. Quando ele relaxa, ele se enche novamente de sangue. Sístole é o nome da contração, pessoal. Quando o coração se contrai, se chama sístole. E diástole é o relaxamento do músculo cardíaco, certo? O coração ele é composto por 4 câmaras. Vejam aqui na imagem. São 2 átrios, que são a parte superior, e 2 ventrículos. Átrio direito comunica com o ventrículo direito. Ventrículo esquerdo se comunica com o átrio esquerdo. Um lado do coração não se comunica com o outro, certo, gente? Para que o coração ele tenha um fluxo, o sangue tenha um fluxo, os átrios e os ventrículos, eles não contraem ao mesmo tempo. A ação de bombeamento do sangue acontece em 2 etapas. Primeiro, a contração atrial, depois a contração ventricular. Vamos ver como é que isso acontece? O sangue, ele chega pelas veias, certo? Lado direito, veias cavas. Vejam aqui na figura, acompanhem aqui na figura. Veia cava superior e aqui embaixo tem também a inferior, que não está representada na imagem. Mas, pelo lado direito, ele chega pelas veias cavas, que vão trazer o sangue de volta. O sangue que estava nos tecidos chega ao coração pelo lado direito, pelas veias, certo? Lado esquerdo, veia pulmonar. Pelo lado esquerdo vai entrar o sangue que estava sendo oxigenado lá no pulmão. Então, o sangue que entra pela veia pulmonar no coração, do lado esquerdo, ele já está rico em oxigênio. E o sangue que entra pelo lado esquerdo está pobre em oxigênio. Então, esse sangue chega aos átrios e escorre 70% espontaneamente do átrio para o ventrículo. Após isso, ocorre a contração atrial, que empurra o restante desse sangue que está nos átrios para os ventrículos. Quando irá se dar início à contração ventricular, vejam aqui, existem válvulas. Válvulas são conjuntos de válvulas, certo? Existem válvulas e elas se fecham. Então, o ventrículo está cheio de sangue. Quando vai ocorrer a contração ventricular, essas válvulas se fecham para que o sangue não volte para os átrios, certo? Então, quando vai ocorrer a contração ventricular, as válvulas se fecham e impede que o sangue retorne para o átrio. Quando ocorre a contração ventricular, o sangue então é empurrado para as artérias. Conforme o sangue passa para as artérias e a contração ventricular vai diminuindo, a pressão dentro do ventrículo fica menor que a pressão dentro dos átrios. Nesse momento, então, as válvulas se abrem novamente e o sangue que estava no átrio, aquele 70%, volta a escoar novamente do átrio para o ventrículo. Certo, gente? Vamos passar de novo? Então, o sangue entra pelos átrios, certo? Átrio direito, átrio esquerdo. Pelo átrio direito, entra pela veia. As veias cava, veia cava superior, veia cava inferior. Pelo lado esquerdo, entra o sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, tá? Esse é o lado direito. Pelo lado esquerdo do coração, vai entrar pelas veias pulmonares o sangue que estava lá nos pulmões, sendo oxigenado. Esse sangue entra, então, pelas veias pulmonares. 70%, então, do sangue que está nos átrios escorre espontaneamente para os ventrículos, certo? Após, então, esse 70%, ocorre a contração atrial. Após ocorrer a contração atrial, se dará início à contração ventricular. Antes disso, quando começa a contração ventricular, as válvulas se fecham, impedindo que o sangue volte para os átrios. Ocorre, então,
a contração ventricular. O ventrículo direito, ele vai conduzir, vai contrair e empurrar o sangue para a artéria pulmonar, gente. Então, o ventrículo direito, o ventrículo direito, ele contrai e o sangue que está aqui é empurrado para a artéria pulmonar. O que vai acontecer? Esse sangue que estava pobre em oxigênio vai lá para o pulmão. Lá ele vai ser oxigenado, vai deixar o gás carbônico, vai receber oxigênio e vai voltar pelas veias pulmonares para o lado esquerdo do coração. Entra no átrio, entra no ventrículo esquerdo, ocorre a contração ventricular do lado esquerdo e ele é empurrado para a artéria aorta. A artéria aorta vai então distribuir esse sangue agora oxigenado para todos os tecidos do nosso corpo, certo? E aí depois que esse sangue deixar o oxigênio, ele volta para o corpo novamente pelas veias e entra no lado direito do coração. Certo, gente? Olha aqui novamente, então, o esqueminha. Lado direito do coração, sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Lado esquerdo do coração, sangue oxigenado, pronto para ser distribuído para os nossos tecidos, certo? Nós chamamos de circulação pulmonar ou pequena circulação a circulação onde o sangue sai do lado direito do coração e vai para os pulmões. Lá ele é oxigenado e volta para o lado esquerdo do coração. Essa é a pequena circulação ou circulação pulmonar. Chamamos de grande circulação ou circulação sistêmica quando o sangue, já oxigenado aqui do lado esquerdo do coração, vai para os tecidos. Lá nos tecidos, ele libera o oxigênio, recebe o gás carbônico e volta, agora pobre em oxigênio, pelas veias para o lado direito do coração. Essa é a grande circulação ou circulação sistêmica. Vejam que a circulação pequena pulmonar, ela envolve os pulmões. E a grande circulação envolve levar o sangue oxigenado para o corpo e retornar pelo sangue pobre em oxigênio para o coração lado direito. Certo? Então, o ritmo cardíaco, gente. O ritmo do nosso coração, ele é determinado pelo nó sinoatrial, que é um marcapasso natural do nosso coração, certo? É um conjunto de células situadas no átrio direito. O marcapasso, ele produz impulsos elétricos, que levados por outras células, fazem o coração se contrair. Mas o ritmo e a força dos batimentos cardíacos, eles também são influenciados pelo nosso sistema nervoso e pelos hormônios. Quando nós fazemos exercício físico, ou quando levamos um susto, por exemplo, os nervos e os hormônios fazem o nosso coração bater mais rápido, né? Aqui eu trouxe uma GIF para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil de entender como ocorre, então, a circulação do sangue pelo nosso corpo, certo? Vai mostrar indo para os pulmões, recebendo oxigênio e depois indo para os tecidos. Vou esperar ela reiniciar aqui para comentar com vocês. Então, pessoal, o sangue desoxigenado, rico em gás carbônico, chega pelas veias no lado direito do coração, átrio direito e ventrículo direito. Então, ocorre a contração ventricular e esse sangue vai para os pulmões. Lá nos pulmões, ele recebe o oxigênio e deixa o gás carbônico e volta para o lado esquerdo do coração. Já o sangue oxigenado, então, após a contração ventricular, ele é conduzido para o organismo pela veia aorta, pela artéria aorta, perdão. Vamos esperar aqui novamente. Ó, foi para os pulmões, deixou o gás carbônico, recebeu oxigênio, voltou para o coração, lado esquerdo. Ocorre a contração ventricular e a artéria aorta vai levar esse sangue agora oxigenado para todos os tecidos do nosso corpo. Certo, gente?
Espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que é um pouquinho mais complicado, mas quinta-feira nós temos a aula para tirar dúvidas, tá? Deixei aqui para vocês só 3 atividadezinhas, tá bem tranquilo de fazer. É só assistir a aula, vocês vão conseguir fazer essas atividades, certo? Quinta-feira, então, nós tiramos dúvida e até segunda-feira vamos manter até as 22 horas, certo? Para vocês me encaminharem as atividades e depois, na próxima quinta, a gente comenta essas questões e vocês podem tirar alguma dúvida que tenha ficado da aula, certo? Espero vocês, então. Obrigada e até lá!